aí pessoal, tudo bom? Continuando o nosso estudo de frações, nós temos aqui mais uma videoaula e hoje nós vamos estudar o que são frações equivalentes, a simplificação de frações e a comparação de frações, ok? Então pessoal, começando, nós vamos ter aqui 3 exemplos, onde nós vamos ter a fração 3 nonos, a fração 12/18 e a fração 3/4, tá certo? Lembrando que temos que utilizar a nomenclatura como vimos na aula anterior. Então, o que vem a ser uma fração equivalente? Nós falamos que frações equivalentes são frações que possuem o mesmo valor numérico, tá certo? Ou seja, são frações que, numericamente falando, não muda o valor de uma para a outra. Então, muda a sua representação na forma fracionária, mas em relação ao valor numérico daquela fração, ele vai ter o valor equivalente, ou seja, o mesmo valor. Por exemplo, a fração 3 nonos, ok? Como é que eu obtenho uma fração equivalente? Para obter uma fração equivalente, nós podemos utilizar a divisão ou a multiplicação, tá certo? Do numerador e do denominador pelo mesmo número, pelo mesmo valor. Por exemplo, a fração 3 nonos, eu posso fazer a divisão do numerador e do denominador pelo único número, ok? Pelo mesmo valor. Eu vou dividir eles aqui pelo valor 3, já que 3 e 9 são múltiplos de 3. Então, quando eu faço essa divisão, 3 dividido por 3, a gente vai ter 1. E 9 dividido por 3, nós temos 3. Então, uma fração equivalente à fração 3 nonos é a fração 1/3. Mas não apenas dividindo, eu posso obter frações equivalentes. Eu também posso utilizar a multiplicação. Por exemplo, multiplicando agora, eu vou pegar a mesma fração, 1 nono, e vou transformar aqui, né, para uma fração equivalente utilizando o recurso da multiplicação. Então, eu vou multiplicar o numerador aqui por 2 e o denominador também por 2. Quando eu faço essa multiplicação, 3 vezes 2, 6. E no denominador, 9 vezes 2 vai dar 18. Então, a fração 6/18 também é uma fração equivalente à fração 3 nonos. O que significa, tá certo? Que ambas frações aqui, ó, 1/3 e 6/18 possuem o mesmo valor numérico que a fração 3 nonos, ok? Então, numericamente falando, elas possuem o mesmo valor. Agora, a forma de representação fracionária vai ser expressa utilizando algarismos diferentes, ok? Então, continuando, agora para a fração 12/18, nós podemos utilizar o recurso da divisão dividindo por um mesmo valor. Então, vamos dividir a fração 12/18 por 6, visto que 12 e 18 são múltiplos de 6. Então, eu tenho 12 sobre 18 e eu vou dividir ambos os números por 6. Isso significa dividir tanto o numerador como o denominador por 6. 12 dividido por 6 dá 2. E 18 dividido por 6 dá 3. Tá certo? E assim a gente obteve uma fração equivalente à fração 12/18. Se a gente fizer com o recurso da multiplicação, por exemplo, eu vou pegar a fração 12/18, eu posso multiplicar por valores até maiores. Eu vou multiplicar isso aqui por 10, por exemplo. Então, multiplicando por 10 tanto o nosso numerador como o denominador, nós vamos ter 12 vezes 10 vai dar 120 sobre 18 vezes 10, 180. Então, 120 180 sobre 180 aqui, ó, 180 avos, vai ser uma fração equivalente à fração 12/18, ok? Então, continuando aqui, agora para a fração 3/4, nós podemos observar que ela corresponde a uma fração onde não podemos utilizar o recurso da divisão para obter frações equivalentes. Por quê? Porque se a gente observar 3 e 4 não possuem divisores comuns, como por exemplo o 12, o 18, o 3 e o 9, tá certo? Onde a gente vê que o 3 é um número primo, o 4 é um número composto, e o que acontece? 4 não vai ser divisível, né, por algum número que seja comum aos divisores do 3. Continuando.
Então, observando o terceiro caso, nós vemos aqui a fração 3/4, onde podemos observar que o numerador vale 3 e o denominador vale 4. Os números 3 e 4 só vão possuir como divisor comum o valor 1. Então, não podemos fazer a obtenção de uma fração equivalente pelo processo da divisão, apenas pela multiplicação. Então, pela multiplicação, nós podemos fazer 3/4. Por exemplo, eu vou multiplicar aqui por 3. Então, multiplicando por 3, nós vamos ter o valor 3 vezes 3, 9, e 4 vezes 3, 12. Então, nós temos a fração 9/12, ok? Então, o que significa isso? Nesses casos, nós chamamos essas frações, por exemplo, 3/4, que não dá para a gente reduzir, fazer uma simplificação, que é o nosso próximo assunto, não dá para a gente obter outro valor, tá certo? Outra fração equivalente. O que significa que essa fração ela é chamada de fração irredutível. Então, aí, uma observação. Então, nós temos o conceito de fração irredutível. E o que vem a ser fração irredutível? Fração irredutível é aquela fração que não pode ser mais reduzida, que a gente não pode mais diminuir, obter uma fração equivalente menor, ok? E isso a gente vai ver melhor no processo de simplificação de frações a seguir. Então, continuando ainda a equivalência de fração, nós podemos fazer uma representação gráfica. É o que nós temos aqui. Se a gente observar todos esses círculos, eles considerando que todos os três tenham o mesmo tamanho, então graficamente observando o processo de fração equivalente, podemos considerar esses três círculos aqui com o mesmo tamanho, ok? E o primeiro círculo eu dividi em 4 partes iguais. O segundo eu fiz uma divisão em 8 partes iguais. E no último eu fiz uma divisão em 16 partes iguais. Agora, uma coisa que a gente observa, a parte sombreada em verde, elas vão ter os mesmos tamanhos. Agora, sendo que no primeiro caso, a parte em verde corresponde a 1/4, ou seja, uma parte de um total de 4. Na segunda circunferência, nós observamos que temos 2 partes sombreadas, só que são 2 de um total de 8. E no terceiro círculo, nós vemos aqui que temos 4 partes sombreadas de um total de 16. Se nós observarmos essas 3 frações, elas vão ser frações equivalentes. Então, numericamente, vão possuir o mesmo valor. Então, se nós observarmos aqui nos 3 círculos, a região sombreada em verde, elas terão o mesmo tamanho. Mesmo que a segunda e a terceira tenham partes menores, tá certo? Mas quando nós fazemos a junção delas, como quebra-cabeça, nós vamos ver que possuem o mesmo tamanho da primeira. Então, dando continuidade, nós temos agora a simplificação de fração. Como eu já falei anteriormente, a simplificação consiste em obter uma fração irredutível. A gente vê que uma fração irredutível é uma fração que não pode ser dividida tanto no numerador como no denominador pelo mesmo valor, e a gente obter uma fração equivalente menor. Então, no processo de simplificação, a gente está justamente procurando fazer a redução das frações. Nesses 4 exemplos que nós temos aqui, nós podemos observar, por exemplo, no caso 1, a fração 20 sobre 35 avos, que nós podemos fazer uma simplificação de que forma? Eu posso fazer a divisão, tanto do numerador como do denominador, pelo mesmo valor. Se a gente observar, nós temos 20 e temos 35. Ambos são múltiplos de 5, então eu já posso começar fazendo a divisão por 5. 20 dividido por 5, nós vamos ter 4. E 35 dividido por 5, nós vamos obter 7. E nós obtemos a fração 4/7. Então, essa fração aqui, ela não pode ser mais simplificada, tá certo? Então, significa que essa fração é uma fração irredutível, ok? Então, no processo de simplificação da fração 20, 35 avos, nós temos a fração irredutível 4/7. Se eu pegar a fração 12 sobre 18, nós podemos fazer a simplificação, por exemplo, eu vou fazer a divisão por 2.
Eu posso fazer a divisão por um valor maior? Posso, mas por que eu quero fazer por 2? Para mostrar para vocês que uma fração ela pode ser simplificada por valores diferentes. Por exemplo, 12 dividido por 2 dá 6 e 18 dividido por 2 dá 9. Só que a gente observa ainda que 6 e 9 são múltiplos de 3. Então eu posso dividir aqui por 3. Dividindo por 3 a gente vai obter 2. 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Uma forma direta de fazer, como vocês podem pensar aí, e a gente fez no caso anterior, é fazer a divisão por 6. Então, poderia pegar a fração 12 sobre 18, ou 12 18avos, e fazendo a divisão por 6, nós obtemos 12 dividido por 6 dá 2, e 18 dividido por 6 dá 3, a mesma fração, ok? Uma observação interessante são nos casos dos múltiplos de 10. Quando eu tenho um múltiplo de 10, tanto no numerador como no denominador, uma forma simples da gente fazer a simplificação é nós cancelarmos os zeros. Eu posso cancelar, por exemplo, esse zero com esse zero. Ah, professor, e esse zero aqui? Eu não posso simplificar, por quê? Porque aqui em cima não tem outro zero, tá certo? Se a gente tivesse, a gente poderia fazer a simplificação. Então, nós obtemos a fração 1 sobre 10. No segundo caso, ó, eu cancelo esse zero com esse, nós obtemos a fração 2 sobre 30. Outras situações que nós podemos encontrar também, são situações em que a gente pode simplificar o zero e a gente ainda tem que fazer a redução, como por exemplo, a fração 40 sobre 300. Eu posso simplificar aqui, ó, os zeros e vou obter a fração 4 sobre 30. Só que se eu quiser obter a fração irredutível, nós temos que continuar fazendo o processo de simplificação. No caso aqui, por 2, visto que esses dois números, 4 e 30, são números pares. 4 dividido por 2, temos 2, e 30 dividido por 2, 15. E aqui obtemos uma fração irredutível, ok? Então, continuando, agora, nós temos o processo de comparação de frações. E para isso é importante a gente se lembrar desses 3 sinais aqui. O primeiro sinal, nós chamamos ele de maior que. O segundo, menor que. E o terceiro, igual a. O que significa? Esse cara aqui, maior que, significa que o valor que está à esquerda é maior do que o valor que está à direita. O menor que significa que o valor que está à esquerda é menor do que o valor que está à direita. E o igual significa que o valor que está à esquerda ele tem o mesmo valor do que está à direita, tá certo? Então, esses 3 sinais aqui são utilizados para fazer a comparação de frações. Então, nós vamos comparar se as frações elas são maiores, menores ou iguais umas às outras. Temos agora alguns exemplos de frações para fazer a comparação, só que a primeira situação nós vamos fazer a comparação de frações com denominadores iguais, com o mesmo denominador. Então, com o mesmo denominador, nós podemos fazer a comparação de frações. Na primeira situação, nós temos 3 frações com denominador valendo 5. Se a gente observar cada uma dessas frações, como sendo a parte do todo, nós podemos observar que a fração 2/5 significa que eu peguei 2 partes de um total de 5. A fração 3/5 eu peguei 3 de um total de 5. E a fração 5/5 significa que eu peguei 5 de um total de 5, ou seja, eu peguei todas as partes. Se a gente for comparar as frações, a fração 2/5 ela vai ser menor que a fração 3/5, que também vai ser menor que a fração 5/5. Ok? Por quê? Porque aqui eu peguei 2 partes de 5, aqui eu peguei 3 partes de 5, aqui eu peguei 5 de 5. Então, quem tem 2 partes, tem uma quantidade menor do que quem tem 5, ou do que quem tem 3, tá certo? Então, fazendo a comparação, a gente pode colocar dessa forma. Outra forma de fazer a anotação era colocar do maior para o menor. 5/5 é maior que 3/5
que por sua vez é maior que 2 quintos, ok? E quando é que vão ser iguais? Elas vão ser iguais quando o numerador e o denominador forem iguais, ok? Na segunda situação, temos frações aqui com denominador valendo 7. Se fazermos a comparação da mesma forma, podemos observar que a fração 2 sétimos é menor que 5 sétimos. Porém, observando agora, a fração 4 sétimos, é um valor menor do que a fração 5 sétimos. Então, temos que a fração 4 sétimos ela é menor que 5 sétimos. E se a gente for fazer a organização aqui, também podemos comparar 2 sétimos com 4 sétimos. 2 sétimos vai ser menor que 4 sétimos, que vai ser menor que 5 sétimos. Ok? Da mesma forma como tínhamos no caso 1. Podemos também fazer a comparação de frações com numeradores iguais. Numeradores iguais, temos aqui 1/4, 1/6 e 1/2. Se formos fazer a comparação entre essas frações, o que é que nós temos que observar? Aqui nós pegamos uma parte de um total de 4. E aqui nós pegamos uma parte de um total de 6. Se compararmos, fazendo uma representação gráfica, por exemplo, eu vou fazer uma barra aqui com o mesmo tamanho para os 3 casos. E podemos observar da seguinte forma. No caso em que eu tenho 1/4, eu vou ter uma parte de um total de 4. Então eu vou partir em 4 partes iguais. Ok? E a gente pega uma dessas partes. No segundo caso, nós vamos ter 1/6. Significa que eu vou dividir em 6 partes iguais. E a gente vai pegar uma dessas partes. E o terceiro caso, a gente vai ter uma parte no total de 2, Ou seja, 1/2. Eu vou dividir ao meio e vou pegar uma dessas partes. Uma coisa que nós podemos observar é que quanto maior é o denominador, se os numeradores forem iguais, quanto maior for o denominador, menor vai ser a fração. Por exemplo, 1/2 aqui, um pedaço de 1/2 vai ser bem maior do que 1/4 e do que 1/6. E por sua vez, 1/4 ainda é maior que 1/6. Então podemos botar da seguinte forma: 1/2 é maior que 1/4, que é maior que 1/6. Podemos comparar dessa forma, tá certo? Então, quanto maior for o denominador, se tivermos os mesmos numeradores, nós vamos ter que quanto maior for o denominador, menor vai ser o valor daquela fração, ok? Outra situação que nós temos aqui de forma semelhante, agora aplicando a ideia de que quanto maior for o denominador, menor vai ser a fração, teremos que a menor de todas aqui vai ser 3/6, Visto que 3/6 tem o maior denominador. Então, fazendo a comparação, nós vamos ter que 3/6 vai ser menor do que 3/5, que por sua vez é menor do que 3/4. Tá certo? Então 3/4 vai ser maior do que todos os outros. E por último, temos a situação em que as frações possuem numeradores e denominadores diferentes. E agora, como é que nós fazemos a comparação, por exemplo, da fração 3/5 e a fração 2/3, Entre a fração 4 sétimos e a fração 3/4. Então, quando nós temos frações com denominadores e numeradores diferentes, basta nós obtermos as frações equivalentes a cada uma delas de forma a termos ou o mesmo numerador ou o mesmo denominador, e então usar os processos de comparação estudados anteriormente. Então, agora nós vamos pegar a fração 3/5 e vamos multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo mesmo valor. E que valor vai ser esse? Vai ser o denominador da segunda fração. 3 e 3. Basta a gente observar o denominador da segunda fração. Então, 3 vezes 3, nós vamos ter 9. E 5 vezes 3, nós vamos ter
15. 9 quinzeavos corresponde, né, a uma fração equivalente de quem? De 3 quintos. E agora eu vou pegar a fração 2 terços. Vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Vai ser quem esse valor? O denominador da primeira fração, 5. Quando fazemos essa multiplicação, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. E agora, ó, se nós observarmos, temos 9 quinzeavos e 10 quinzeavos. E podemos fazer a comparação, utilizando o método em que podemos comparar frações com denominadores iguais. Então, quem vai ter mais? Quem pegou 9 partes de um total de 15 ou quem pegou 10 partes de um total de 15? Então, quando os denominadores são iguais, o maior valor vai ser o que tem o maior numerador. Então, nós podemos dizer que 9 quinzeavos é menor que 10 quinzeavos, ok? Então, isso implica dizer, como 9 quinzeavos corresponde à fração 3 quintos e 10 quinzeavos corresponde à fração 2 terços, nós podemos dizer que a fração 3 quintos é menor que 2 terços. E assim nós fazemos a comparação dessas duas frações. Da mesma forma, podemos fazer aqui. Eu vou pegar 4 sétimos e vou multiplicar tanto o numerador como o denominador por quanto? Por 4, que é o denominador da segunda fração. Então, nós vamos obter 4 vezes 4, 16, e 7 vezes 4, 28. E a segunda fração, 3 quartos, vamos multiplicar tanto o numerador como o denominador por quem? Por 7. Nós vamos obter 3 vezes 7, 21, e 4 vezes 7, 28. 16 sobre 28 e 21 sobre 28. 16 28avos, 21 28avos. Comparando agora, quem é que vai ter mais partes? Quem tem 21 de um total de 28 ou quem tem 16 partes de um total de 18? A mesma situação. 16 28avos vai ser menor que 21 28avos, visto que quem tem 16 partes de um total de 28 possui uma quantidade menor do que quem tem 21 partes de um total de 28. Então, isso implica dizer que a fração 4 sétimos é menor que a fração 3 quartos. Ok? E aqui acabamos a nossa aula de hoje.